para começar, né, nosso devocional, eu vou falar em 1 Samuel 16. Deus impactou muito meu coração. Eu estava lendo, né, e foi sobre a aparência e também sendo conforme ao coração de Deus. Então eu queria falar para vocês como nós ser, né, conforme ao coração de Deus. E como nós todos sabemos, no 1 Samuel 16, né, fala sobre David, né, e é algo que impactou minha vida e algo que na verdade eu pensava que não era capaz de fazer algumas coisas, né? Nesse dia eu queria falar sobre isso e na verdade nós vamos estar falando na vida de David. E como nós sabemos a história, né? Quando Samuel, nesse tempo Saul, o rei Saul estava governando, né, no povo de Israel e tudo isso, e ele fez algo errado que Deus não agradou, né, e depois, mas Deus estava preparando um novo rei, e o Samuel, que é o profeta, ele estava como falou, ele estava chorando, né, por a vida do Saul e tudo isso, mas Deus falou para ele que ele tinha preparado alguém para ungir e que era um dos filhos de Jessé. Então, aí, como nós vemos, né, o Samuel, ele foi de viagem para ofertar, né, e ele tinha medo, mas Deus falou assim, confia em mim, né? E ele foi. Então, quando ele foi na cidade onde morava David, né? Com seus pais e seus irmãos, Samuel chegou ali e fala que todos estavam assustados e tudo assim, né? E que o profeta Samuel falou para eles se santificar para poder entrar, fazer sacrifício a Deus, né? Porque um deles ia ser um rei e para eles era algo impactante, algo que um regalo muito grande para eles, né? E nisso olhamos que Samuel, né? O profeta olhou no Eliabe, né? Falou, nossa, ele vai ser o rei. Mas Deus falou uma coisa que impactou a minha vida e é algo muito grande, né? Em 6, né? Capítulo 16, versículo 6, fala assim que sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e diz consigo: certamente está parente o Senhor, o seu ungido. E aí 7 fala assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E na verdade eu fiquei pensando sobre isso, tipo, nossa, é algo que eu pensava uma outra coisa. Mas eu queria fazer uma pergunta para você: como é sua reação quando as pessoas se comparam quando as pessoas comparam com você com outra pessoa? Ou como é sua reação quando as pessoas falam quem você é de um mau jeito, sabe? Então, quando pensou Samuel que Eliabe poderia ser um rei ungido, o Deus falou: não é ele, não é o que você está vendo. E algo que talvez, né, as pessoas pensam que, tipo, ele é grande, ele é forte, e essa é a aparência que muitas vezes nós vemos e temos, né, tipo, é algo que temos um problema sobre isso.
Mas o Senhor falou que não veia isso, que somente veia o coração da pessoa. E na minha opinião, talvez Eliabe, ele era forte, talvez ele era alto, talvez ele era uma pessoa que era capaz de, ou uma pessoa vista de como tinha que ser um rei. Mas o coração dele não se sabe como era, né? Mas nisso, por isso que tem muitas pessoas que as pessoas olham por aparência e falam, ele é assim, ele é tudo uau, tudo forte, tudo grande, pode fazer muitas coisas, ele é inteligente, ele é capaz de fazer isto, mas se o coração não está conforme ao agradável ao Senhor, de nada serve. Então, para falar mais allá, né? Mas vamos olhar o que Deus fala para nós, o que ele vê, né? Aí no Samuel, 1 Samuel 16, 12 e 13, fala muito sobre Davi. E fala assim, vamos a ler de 8 ao 13, tá? Então fala assim, então chamou Jessé a Davi e o fazer passar diante de Samuel, o qual diz, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém Samuel diz, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel diz a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Diz, pois, Samuel e Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, belo, de belos olhos e boa aparência. Diz o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre, né, do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Rama. Então, 12 e 13 fala sobre David, né? E como nós vemos, né, ele tinha 7 irmãos, né? E nenhum deles foram elegidos como rei. Por que eu estou falando disso? Muitas vezes, muitas pessoas se fixam na aparência. David era um pastor de ovelhas. Ele não tinha nada. Ele solamente era um pastor de ovelhas que trabalhava com as ovelhas no campo. Mas quando chamaram, fala que David chegou, né? E Deus falou, é ele. E eu não sei como era David. Eu talvez penso que ele era pequenininho ou fraco. Então nos dá a conhecer que Deus não vê essa aparência, sino que vê o coração. Então o que Deus viu em David, ele viu o coração de David. Por quê? Era conforme ao coração de Deus. Ele era um homem de coração quebrantado. Era um homem que pecou, que pecava, um homem que fazia algo que não agradava a Deus, mas algo importante que David, ele reconhecia seus pecados. Ele sabia o que ele fazia e ele pedia perdão a Deus. Ele vinha na presença de Deus arrependido. Então, isso que nos mostra como ser conforme agradável a Deus. E o que a ele importa mais é que nós como filhos de Deus, nós sejamos de coração quebrantado, que nós sejamos filhos que reconhecemos nossos pecados, que nós sejamos filhos que verdadeiramente nós mostramos nosso arrependimento de nossos pecados.
Na verdade, eu não estou falando de uma maneira que a aparência é algo ruim. Na verdade, é algo bom. Uma pessoa pode ser forte, uma pessoa pode ser fraco, uma pessoa pequena. Pode ser isso, pode ter tudo. Mas se não tem um coração bom, um coração agradável a Deus, é algo inútil. Mas se uma pessoa tem um coração agradável a Deus, um coração que busca a Deus, que quer estar na presença de Deus, que realmente está disposto a sacrificar sua vida, porque o que importa é que nós escutemos a voz de Deus. E se a você lhe importa o que as pessoas falam de você, da sua aparência, quizás, né? Se você se interessa o que as pessoas falam e não se importa o que Deus está te querendo falar, você está perdido. Mas nesse momento eu quero falar para você que pare de olhar-se dessa maneira, que pare de falar-se a si mesma de uma maneira ruim, que pare de pensar o que as pessoas pensam. O que eu quero falar para você é que não importa essas coisas, porque Jesus está no nosso coração, porque nós aceitamos a Jesus com todo o nosso coração, né? E Ele está morando em nossas vidas. E na Bíblia fala assim, que no Gênesis, né, que somos hechuras, né, a semelhança de Deus, né? E, bom, se você está assistindo este vídeo, eu queria falar para vocês e animar vocês que continuem falando para Deus, né? Que continuem buscando Deus, que continuem na presença do Senhor. Se você está buscando respostas, você possa buscar o Senhor verdadeiramente, que você possa rendir-se ao pé dele, que você possa falar a Deus de todo o coração. Deus escolheu a muitas pessoas, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, escolheu tantos que as pessoas falavam que não eram capazes de fazer, eles fizeram, eles alcançaram a fazer. E Deus está falando isso para você, que você pode alcançar a fazer o que Ele tem preparado para você. Os planos que Ele fez para você, Ele está falando que você consiga fazer com Ele, em frente dEle. Todos os muros que estão em frente de nós, se Jesus está à frente de nós, Ele vai rompendo os muros, porque Ele vai abrindo as portas para você. Então você não fique fijando-se na sua aparência, não fique magoado com você mesmo. Se não escuta a voz de Deus, porque Deus quer fazer algo muito mais além do que você está imaginando. Então é isso que eu queria falar para vocês neste dia, né? Neste devocional, que você seja conforme ao coração de Deus, que você ame a Deus, que você busque a Deus. Se você está duvidando, eu quero que você verdadeiramente possa ir a Deus, ora, busca a Deus. E Ele vai escutar, porque Ele está com os braços abertos, ouvidos abertos para escutar a sua oração. Amém? Então, vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra e deixemos isto, Deus. Espero que Deus haya falado com vocês, né? E, bom, vamos orar. Graças, Deus, por este dia, Senhor. Graças, obrigado por nós a falar sua palavra, Deus. Muito obrigada por sempre estar conosco, Deus. Por sempre, Senhor, fazer-nos reconhecer que Tu és bom, Deus. Que Tu és um Deus único, poderoso, um Deus de grande amor, Deus, que não podemos comparar nenhuma coisa, Deus. Queremos agradecer por sua palavra, porque sempre você é quem fala conosco. E quando nós precisamos de você, sempre você está conosco, Deus. Neste momento, eu penso, Senhor, que você falou com muitas pessoas. E eu sei que você marcou na minha vida. E eu quero falar, Senhor, que eu agradeço por tudo, Senhor. Eu agradeço por as pessoas que estão olhando este vídeo, Senhor. E que seja você, Senhor, falar com eles. Em nome de Jesus, amém.